O retorno do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, no capítulo 158, Vontade Divina. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo. Acabei de ouvir essa frase de uma amiga minha. Meu Deus, olha as coincidências que a gente sabe que não existe. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos aprendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina o trabalho, conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Então, a vontade de Deus ela vai prevalecer sempre, né? Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos fazer o melhor que pudermos, né? Nós vamos passar por uma série de provas, de expiações, porque nós estamos no planetinha de prova e expiação, não somos santos, não somos perfeitos, estamos longe disso, estamos buscando nos melhorar. Então, nesse inteirinho de evolução, nós vamos ter momentos terríveis, momentos que vão tirar o nosso juízo e que vão colocar a gente diante daquele eu mais primitivo, né? Nós vamos entrar em confronto com a gente mesmo. Devo, não fazer, é certo, é errado? Se eu fizer, qual é a consequência disso? Isso Deus não está querendo de mim? Por que eu estou insistindo? Por que essa lição está voltando? Por que está repetindo a mesma situação comigo tantas vezes? Então, esses momentos de reflexões que nós temos, esses momentos de altos e baixos, eles realmente determinam o tamanho da fé que nós temos em Deus. Deus não vai fazer por nós. Se fosse assim, nós já seríamos criados, né, seres iluminados. Ele criou simples e ignorante. Porém, deu o livre-arbítrio, que é para a gente poder ter o mérito, né, daquilo que a gente alcança. Uns vão alcançar mais rápido a evolução, outros menos rápido, outros querem ficar estagnado, né? É querer. Agora, quando a gente faz, escolhe e pede para Deus para que tenha sido a melhor escolha, certamente aquilo ali já é um meio caminho, né? Talvez a escolha não tenha sido a correta, porém Deus está vendo que o nosso coração está voltado para Ele, está pedindo para Ele para abençoar, né? Para que a gente não seja punido, para que aquilo que a gente escolheu não seja do mal. Então Ele conhece o nosso coração. E aí a vontade dele vai ser concretizada, né? Hoje eu estava conversando com um Uber, eu e meus casos de Uber, né? Aí eu falando para ele que eu era viúva de policial militar, ele, nossa, e o rapaz que matou teu marido, não aconteceu nada com ele, né? Eu falei, pela justiça do homem, não, aparentemente não, né? Ele foi levado à delegacia, vai assinar, é de menor, vai sair, o policial vai ficar lá fazendo um monte de papel, porque a nossa lei é essa. Mas perante Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que algo seja feito. Um pai de família foi retirado da sua família, foi impedido de criar o seu filho. Então, isso não vai ficar impune para aquele rapaz que matou meu marido. Porém, quem determinou se meu marido estava na hora de ir
o plano espiritual ou não, não foi aquele garoto. Ele foi o condutor, ele foi o causador daquela situação. Porém, quem determinou o fim da vida física do meu marido não foi aquele garoto. É a vontade de Deus se cumprindo. Porque meu marido poderia ter ficado na cadeira de roda, a bala estava alojada na coluna, meu marido poderia ter ficado indebilitado, ele podia ter, não ia conseguir fazer muitas coisas, coisa que ele adorava: capoeira, brincar, jogar. Então, Deus, sabendo do coração do meu marido, falou: não, é melhor tirar, né, desse momento de cena, depois ele volta com um corpo melhor, porque nós temos a bênção da reencarnação. Então, a vida não cessa ali no túmulo, o que vai cessar é a vida física, naquele momento, aquele papel, mas nada impede de que ele venha numa outra vida com outro papel. Aí, quando foi a noite de ontem, eu ainda tinha feito o evangelho falando com Deus, né? Durante o evangelho, eu pedindo para ele, pelo meu marido, falei: eu tenho muita saudade, eu sinto muita falta da alegria dele, eu sinto muita falta da criatividade dele, né? Os momentos complicados que a gente passou, ele sempre foi a parte mais leve, ele sempre me ajudou a superar situações com mais humor, né? Então, se hoje eu tenho um sorriso estampado no rosto, apesar das dificuldades, eu devo ao meu pai, em primeiro lugar, que meu pai também sempre foi assim, e ao meu marido, que também era outro palhação, né? Então, ontem, durante o evangelho, eu falei: tomara, né, Senhor, que a gente se reencontre, que a hora que eu tiver que sair daqui e ir para o plano espiritual, que realmente se faça a vontade de Deus, mas a nossa também, de estar junto, né? E foi colocado assim durante o evangelho, que a vontade não é minha, né? Que a vontade é de Deus, é Ele que determina, Ele que vai conhecer o nosso coração e o resultado do nosso plantio, né? Então, o evangelho de hoje falava: bem-aventurados os pobres de espírito, né? Não é os pobres de espíritos ignorantes, ruins, né? Mas aqueles que são humildes, pessoas que simplesmente são humildes. Eu escutei recentemente, assim, de uma pessoa, né, que tem os oradores, né, de casa espírita, eles não precisam mais ouvir mensagens no dia a dia. Eles não precisam mais estudar tópicos como a gente estuda aqui, né? Que são um paliativo, é uma pincelada, né? Aqui não tem um fundo de estudo baseado, que a Patrícia foi buscar lá no livro Céu e Inferno, no livro dos Espíritos, ou que foi buscar no Evangelho. Não, o que tem aqui é a mensagem e a interpretação da Patrícia, que é muito simples, que é, né, singela, uma pincelada. Então, tem pessoas que são oradores, tem pessoas que já estão em outro nível, que não precisa mais ouvir as bobagens que eu falo aqui, né? E aí eu fiquei refletindo sobre o que ele falou e lembrei de uma passagem que um orador estava falando no centro espírita, né? Que eles que estudam para fazer as palestras são os que mais necessitam de conhecimento, são os que mais precisam de entendimento, seja ele de qual fonte for, né? A humildade daquele palestrante dizendo que ele era um ótimo palestrante, era um cara que tinha um grande conhecimento. A humildade daquele palestrante dizendo que precisava aprender coisas, mesmo com aqueles que estavam iniciando, que estavam aprendendo, inclusive pessoas que faziam curso com ele, né? É uma coisa assim que me marcou demais. Eu falei: aquele é o pobre, né? Abençoado que Jesus disse: bem-aventurados os pobres. É o que se rebaixa para ser exaltado. E já esses que são exaltados, esses que acham que já sabem muito, porque são oradores estudiosos, porque já estão na casa espírita há 100 anos e que já estudaram todas as obras do Chico Xavier e todas do Divaldo e todas, né? Será que na prática eles sabem tudo aquilo que eles leram, tudo aquilo que eles falaram a vida inteira? Então eu fiquei nessa dúvida quando eu escutei isso de uma pessoa que eu gosto demais, né? Eu tinha feito uma situação, aconteceu de eu colocar um vídeo meu no grupo
E ele falou, por favor, não fica melindrado. Eu falei, não fiquei. E eu não fico mesmo, né? A colocação do tipo assim, o que eu tô passando não diz respeito àqueles que sabem muito mais do que eu, tudo bem, né? A questão não é essa. A questão não é ficar melindrada por essa situação, mas eu lembrei daquele orador lá atrás, onde ele disse que ele dava curso, ele era um cara que era bem estudado, porém ele aprendia muito com as pessoas que faziam o curso com ele, que no dia a dia as pequenas mensagens traziam para ele bálsamos que os livros, aquele excesso de conhecimento que ele tinha, não trazia. Às vezes, para resolver uma situação, bastava ele ler uma mensagem que aquilo dava um clique nele, ele falava, agora eu já sei como é que eu vou fazer. Então, nada é descartado na natureza, nada. E ser soberbo, achar que já sabe muito, é um verdadeiro fracasso, porque a gente está o tempo todo aprendendo. Agora, há pouco mesmo, estou olhando o mic aqui, agora há pouco mesmo eu estava vendo um vídeo dentro de um Face de uma amiga minha, né, um espiritismo, e lá tinha uma palestra que foi feita hoje de manhã, às 8 horas da manhã, eu não assisti ao vivo, mas eu peguei o vídeo depois. E o rapaz, ele falava, né, sobre uma pontualidade do livro. Ai, gente, como eu sou ruim de memória, meu pai. É um livro que eu cheguei a fazer a leitura para vocês também. É do Chico Xavier, de mensagem. E chama Cadinho, a mensagem. Só não lembro agora o nome do livro. Não é Pão Nosso. Caramba, esqueci o nome da obra, mas o nome do texto é Cadinho. Procurem depois na internet esse texto, Cadinho, do Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel. E ele é feito baseado no Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? E o rapaz, ele foi super feliz na explanação dele. Eu já fiz a leitura desse texto, mas eu pincelei aquilo que eu entendi e passei. Ele não, ele foi lá na fonte, ele foi no Livro dos Espíritos, as questões, ele falou sobre a parte do Evangelho, a citação. Então, quer dizer, ele detalha os estudos mediante aquele texto. Eu, através daquele texto, eu faço um bem bolado daquilo que eu entendo e passo a mensagem, né? Faço a gente refletir e algumas vezes eu mesmo dou a resposta daquilo que eu entendi, né? Da minha compreensão. Então, são pontos de vistas diferentes, de pessoas que têm conhecimento diferente. Então, eu não descarto nada. Não é porque eu já li um livro, não é porque eu já li o texto, que uma outra visão, uma outra pessoa, eu vou desprezar. De jeito nenhum. Porque, na verdade, é a vontade de Deus que aquele tema, que aquele texto, que aquela leitura, que aquele entendimento, ele volte na minha mão. Assim como os ensinamentos na prática, né? Você vai passar por uma situação de dor, né, de sofrimento, de perda, uma vez só na sua vida? Não, são várias vezes. E cada vez você interpreta aquilo de uma maneira diferente, você passa de uma maneira diferente. Então, tanto a teoria como a prática, ela exige da gente exercício, né? E os exercícios para que a gente entenda que nem tudo está nas nossas mãos. Tem coisas que nós vamos fazer achando que vai dar um bom resultado, que é o mais correto ser feito, porém a vontade de Deus é outra. E quem vai bater o martelo é Deus. Só que, mesmo quando ele bate o martelo, ele dá a chance da gente de entender aquela situação, né? Um amigo meu agora de manhã, ele perdeu um primo, falei com ele no telefone e falei, olha, teu primo deixou a vestimenta física, mas segundo Jesus, a vida é eterna. O nosso espírito é eterno. Independente de religião, tenha fé de que teu primo está vivo. Vai ficar a saudade física, né? De poder dar um abraço e tal, agora. Mas lá no plano espiritual, quando você chegar lá, provavelmente vocês se reencontram. Amor de verdade não se separa, né? Então, uma palavra, por mais que a religião dele seja diferente, por mais que ele não compreenda essa parte da reencarnação, o que eu disse vai além de religião. É o meu entendimento sobre a morte, né? Chegou o momento, independente se foi um acidente, independente se foi ele mesmo que causou, não interessa. Mas foi chegado o momento. É o momento que Deus permite que a pessoa vá para o outro lado. Jamais Deus vai... Não, a pessoa se matou. A pessoa foi contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus, sim, mas foi Deus que permitiu.
porque ela podia se jogar da ponte umas 10.000 vezes que alguma coisa ia acontecer para que ela não chegasse lá embaixo na água, né? Então, se a pessoa conseguiu passar para o outro lado, é porque Deus permitiu. Se ela conseguiu reencarnar, é porque Deus permitiu. Não cai uma folha da árvore. Ai, gente, como eu ando tonta. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, né? Então, a gente tem que ter a consciência que constrangimentos, os preceitos sociais, né, amigos, tudo que a gente tem que ampara, que empurra, que levanta, que aparentemente nos destrói, né? Tudo o que acontece em nossa volta tem um porquê de acontecer. Geralmente voltado para o nosso enriquecimento moral, para a nossa evolução espiritual. Mas ainda que seja pela dor, tudo tem o dedinho de Deus. É Ele quem determina, é Ele que permite. Então, se Ele permitiu, a gente baixa a cabeça, agradece a Deus, mesmo sem ter a compreensão no momento, busca esse entendimento para que aquela lição não se repita, para que aquela dor não volte, né? Se você passa por uma dor constante, vamos ver, você vai no médico, toma remédio, você cura. Daqui a pouco vem outra doença, você passa no médico, faz tratamento, você cura. Poxa, seu corpo está exigindo várias vezes situações com doença. Que nem o câncer, por exemplo. Tem pessoa que cura um câncer, vem outro, cura um câncer, vem outro. Por que essa pessoa está sendo provada tantas vezes com a mesma doença em várias partes do corpo? Porque ela teve a oportunidade de poder mudar o seu pensamento, mudar o seu rumo, mudar o seu tratamento com as pessoas, mudar seus sentimentos. Porém, não mudou. Então vem outra dor, vem outro sofrimento, vem outro exercício. E é permitido por Deus, sim. Então não questionem Deus. Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não vai fazer nada? Está fazendo. E aparentemente para nós é ruim, mas é um ensinamento, tem um porquê. Então a martelada de Deus no final é que conta na nossa vida. Nós vamos fazer uma série de coisas, Ele deu um livre-arbítrio que é para a gente fazer muita besteira. Mas a martelada final é Ele que dá. É Ele que vai decidir se aquelas besteiras todas que a gente fez foi para o nosso bem ou não foi, se a gente deve continuar ou não deve, é Ele. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, tirar essa nossa fé, né? Deixar de acreditar que existe uma força divina que nos deu a vida, que pode nos tirar essa vida física, que pode dar a oportunidade de uma nova reencarnação, que pode tirar essa nova oportunidade e achar o melhor momento para que libere a gente novamente. Tem espíritos que ficam presos no umbral, tem espíritos que ficam escravos de outros espíritos. Tem coisas que acontecem além dos nossos olhos que nós não fazemos ideia, de coisas assim horrendas, horríveis. Porém, tem a vontade de Deus por trás. É Ele quem determina quando e como aquela pessoa vai sair daquilo. Aquele espírito vai sair daquele casulo, daquele momento infeliz que ele está passando. Às vezes é necessário para o amadurecimento desse espírito. Às vezes a gente tem tudo na mão e a gente não dá valor. Então é preciso tirar, é preciso deixar a pessoa em sofrimento para que ela erga o pensamento e fala, Senhor, não estou aguentando mais. Quando ela faz isso, aí é o momento que Deus vai lá e manda o socorro devido, porque a pessoa está realmente arrependida das coisas erradas que fez. O arrependimento da boca para fora não convence Deus, e aí a gente fica no sofrimento, até vir um arrependimento verdadeiro. Quando você pede perdão para alguém, não adianta pedir da boca para fora. A pessoa só vai te perdoar se ela sentir que aquele pedido de perdão foi verdadeiro. Então, em tudo que vamos fazer, coloque primeiro em oração, Senhor, seja feita a sua vontade, né? Para que você, na sua escolha, esteja sintonizado com Deus e a escolha seja perfeita, boa e agradável.